dia. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer em nome do projeto Fábio Herber, agradecemos a presença de vocês aqui hoje. Esse evento, na verdade, ele é o lançamento do site, como vocês estão cientes, né? Mas a gente teve a ideia de fazer o evento aqui no Instituto de Economia, aqui na Faculdade Federal, porque foi o local onde o Fábio Herber, meu pai, né, trabalhou por muito tempo, e também seria uma forma de reunir os profissionais que trabalharam com ele. E ao final da nossa apresentação do site, a gente vai ter uma discussão mais com foco, né, mais profissional das questões que ele colocava. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Herber, eu sou a filha caçula do Fábio Herber, tá? E sejam todos bem-vindos ao nosso evento. A ideia do site veio da minha mãe, a Ana Maria Herber. Um pouco tempo depois que o papai... Um pouco tempo depois que o papai faleceu, a mamãe começou a se preocupar. Eu não sei se sou eu ou é o filho. Alô? Então, aí, após o falecimento do papai, a mamãe começou a pensar como é que ela poderia deixá-lo presente em nossas vidas. Que forma ela poderia dar continuidade às indagações pessoais, sociais e profissionais dele. E aí o site veio como uma solução. Ela conversou comigo, o Renato e a Paula, os filhos, sobre essa ideia, e lógico, a gente ficou super motivado em fazer um site, mesmo não sabendo do trabalho que ia dar. Mas como a ideia do site é a gente poder contar a história do Fábio, a trajetória profissional e a trajetória pessoal, era fundamental a gente ter uma pessoa que conhecesse muito bem esse trabalho dele, que ele vinha desenvolvendo por um longo tempo, e as ideias dele. Então, a minha mãe contactou a Dulce Monteiro Filha, economista, e perguntou a ela se ela teria essa disponibilidade de trabalhar com a gente, porque afinal de contas é um projeto muito pequeno e, enfim, não haveria recursos nessa fase inicial para a gente criar esse site. A Dulce aceitou o convite imediatamente, seremos eternamente agradecidas. E ela nos contou também que nesse momento ela está desenvolvendo uma pesquisa aqui no Instituto de Economia sobre o trabalho do papai. Então foi uma feliz coincidência a gente poder contar com o trabalho da Dulce. Então, a partir de então, a gente tinha que realmente criar o site. Para isso a gente contou com a Gabriela Zucchini, que é uma web designer excelente, e ela também foi trazendo novos... Gabi, passa para mim porque tem a ficha técnica, por favor, próximo slide. Aí, é legal, porque aqui a gente pode ver todo mundo que participou efetivamente da equipe Projeto Fábio Herber. E aí a Gabi também foi trazendo os próximos profissionais conforme a demanda do projeto, né? Então, a gente teve o trabalho do Alexandre Araújo como programador e a Luísa Toshi, que colocou o conteúdo final online no site. Bom, essa parte estava super segura. Aí a gente, como equipe, a família como equipe, começamos a coletar, reunir todos os registros pessoais e documentos junto com a Dulce, tudo aquilo que a gente achava que poderia ser relevante para o site.
E aí chegou um determinado momento que a gente percebeu que a gente precisava de uma assistência uma assistência profissional, uma pessoa que tivesse um background para realmente escrever a trajetória, a linha do tempo do papai, que é a parte do site que a gente vai contar um pouco mais a história pessoal dele. E aí a gente contou com a jornalista Sol Mendonça. A Sol, junto com a Dulce, elas entrevistaram diversos amigos, colegas de trabalho e familiares, e elas conseguiram reunir um material muito interessante, não só sobre a trajetória profissional, mas também do lado pessoal do papai, que é muito importante para a gente como família, né? E esse trabalho das duas, ele foi fundamental para que o site fique muito coeso com esses depoimentos, essas referências bibliográficas, os registros fotográficos, estão todos integrados e ligados no site. A Gabi vai explicar um pouco mais as funcionalidades do site para vocês entenderem essa integração dentro do site. Fazer esse site, criar esse site, foi muito desafiador para a família, mas assim, a receptividade imediata e positiva de todos aqueles, muitos que estão aqui hoje, né, que receberam um convite para participar e para colaborar com a gente, foi assim, tão importante e nos trouxe a certeza da importância do legado profissional do papai, né? Durante esses 2 anos, esse processo de desenvolvimento do site foi uma experiência muito profunda. A gente conseguiu ver o papai através do olhar dos outros e continuar a conhecê-lo. Nosso pai, ele tinha uma visão utópica, ele tinha uma vontade de fazer um Brasil melhor. Ele era uma pessoa, no seu trabalho, muito passional e idealista. Isso nos inspirou muito. O caminho original que ele traçou na sua trajetória profissional também nos inspirou a criar trajetórias profissionais diferentes, e nós sempre tivemos uma dinâmica em casa de troca de informações com muito humor, respeito, intimidade. Isso também nos deu uma visão de mundo libertária, sem moralismos. O reconhecimento da importância do trabalho dele nos gerou vontade de criar esse site, e a gente acredita que o site vai dar continuidade e visibilidade ao trabalho dele. A criação desse site é uma declaração de amor ao nosso Fábio. Acessar o site é www.fabioherber.com.br. Meu nome é Paula Herber, para quem não me conhece, eu sou a filha mais velha, e eu vou chamar agora a Dulce, a curadora do nosso site, figura importantíssima, para falar um pouco da apresentação, de como ela pensou, como ela criou toda essa estrutura que vocês vão poder ver. Bom, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Dulce Monteiro Filha, eu sou aposentada do BNDES e fui assessora do Fábio durante as
segunda passagem dele pela diretoria do banco na gestão do professor Carlos Lessa. Eu também fui orientanda do Fábio Herber no doutorado e daí surgiu também um grande respeito e amizade por um homem que tinha uma visão bastante ampla. E ele tinha essa visão bastante ampla, e esse é um dos principais motivos de fazer o site, porque ele tinha dois rumos que ele seguiu paralelos na vida. Esses dois rumos paralelos, ele primeiro foi a academia, né? E o outro foi que ele foi um executivo. Primeiro ele foi um executivo na FINEP, onde foi o criador, ele basicamente organizou o primeiro grupo de estudos da FINEP, que esse grupo de estudos ficou famoso, né? E também, quando ele foi no MCT, ele foi a convite do professor, o professor Cassiolato indicou o professor Fábio Herber ao Luciano Coutinho, que era vice-presidente era o título que a gente tinha abaixo do ministro. Eu sei. Ele foi o Luciano Coutinho no tempo do governo Sarney. E o Fábio foi secretário-geral do Ministério de Ciência e Tecnologia, e também depois ele foi por 2 vezes diretor do BNDES. Ele foi diretor do BNDES a primeira vez quando o presidente do banco foi o professor Antônio Barros de Castro, e pela segunda vez quando foi o presidente do banco, o professor Carlos Lessa. E uma coisa que eu gostaria de destacar é o Fábio Herber como um teórico. Ele, na realidade, ele não utilizou para seus estudos, seu arcabouço teórico, nenhuma abordagem dedutiva, nem uma abordagem dedutiva, nem indutiva nem dedutiva. Ele utilizou os paradigmas de Kuhn, né? Junto com a metodologia de pesquisa científica do Lakatos. E isso dá legitimidade ao pensamento teórico do Fábio Herber, né? Que normalmente, quando se estuda modelos e etc., recorre ao pensamento dedutivo, né? Ele tinha uma maneira diferente e própria de pensar. Ele, além disso, ele foi um dos principais especialistas em política industrial e tecnológica do país. Ele elaborou e implantou em quando teve oportunidade, em alguns países, porque ele também foi. Bom, deixa eu dizer primeiro o que ele implantou. Ele implantou em alguns países políticas industriais e tecnológicas e propostas de desenvolvimento de alguns países, porque ele foi consultor econômico-financeiro internacional. Ele teve, nos anos 80, teve uma vasta experiência, andou por muitos países da América Latina, da África, e ele então teve uma vida extremamente rica profissional. Isso o diferenciou de toda a visão que ele teve, foi uma visão diferenciada, e essa visão precisa ser preservada. Eu acho que esse é o motivo que me levou a aceitar fazer um site para o BNDES, eu tenho uma mania de BNDES,
fazer um site para o Fábio, porque ele era uma pessoa que realmente merecia, pela experiência e por linkar. Uma coisa que eu acho extremamente importante é linkar a vida acadêmica com a vida profissional, com a experiência na prática, né? Porque uma visão ajuda a outra visão, né? Ele é uma pessoa que tem uma experiência em comum e, por isso, uma pessoa especial do ponto de vista acadêmico, né? Como executivo, ele, na realidade, ele adotou como temas o desenvolvimento econômico, a política industrial e tecnológica e convenções, né? Esses são os principais temas abordados pelo Fábio. Mas vocês podem ver no site que ele escreveu sobre inúmeros assuntos, né? Ele conhecia e fez trabalhos de microeconomia, ele conhecia em profundidade, ele conhecia a mesoeconomia, porque na realidade aqui nesse instituto ele até participou da elaboração daquela matriz industrial tecnológica que gerou os complexos industriais, e como ele estudou variáveis macro, emprego, renda, financiamento, investimento, naturalmente. Então, ele adotando aquela metodologia dos paradigmas, ele pôde, do ponto de vista teórico, estudar essas variáveis e a ligação entre elas. Agora, por que todo mundo pergunta, mas convenções não é um tema usual, né? E por que eu acho que ele adotou esse estudo, inclusive foi para a França fazer um pós-doutorado com o objetivo de estudar esse tema convenções. Porque na prática, como executivo, ele queria uma teoria, porque ele sempre achava que a teoria é que via um bom executivo. E ele, então, na prática, ele precisou de um arcabouço teórico. Ele recorreu, então, à teoria das convenções, que tem um ramo bem desenvolvido na França. Então, por isso ele foi para lá, desenvolveu o tema convenções, adotando, todo mundo pergunta, mas o que é convenções, né? Eu tentei traduzir o André Orleans, que é a definição que o Fábio usava, de convenções. Convenções é quando dentro de quando ideias são majoritárias, quando cada um percebe, dentro do grupo, que o outro também concorda com as suas ideias. Então, essa é a definição, a grosso modo, do que o Orleans fala. E, na realidade, o Fábio desenvolveu, e é conhecido por ter desenvolvido o conceito de convenções de desenvolvimento. E o que eu achei importante falar de convenções de desenvolvimento? Ele disse o seguinte, que em convenções de desenvolvimento, quando se fala que isso é um projeto nacional, quando esse projeto nacional, ele é dito que é para o bem-estar do povo, né? É para o bem-estar, na realidade ele representa um grupo, os interesses de um grupo político-econômico dominante, né? E num determinado período de tempo, esses grupos mudam. Quer dizer, que o desenvolvimentismo de outrora, se fosse hoje, seria completamente diferente, porque os grupos dominantes são diferentes, né? Então é preciso pensar nisso. E como é que ele chegou a esse conceito de desenvolvimento? Esse conceito de desenvolvimento, ele chegou porque ele fez uma análise histórica do período de 50 e 80. Houve uma convenção de desenvolvimento, né? E o que é a convenção de desenvolvimento? Em primeiro lugar,
esse desenvolvimento, ele foi um objetivo a ser alcançado. Em segundo lugar, ele teve uma estratégia. Essa estratégia foi a industrialização. E o método foi a substituição de importações, né? Agora, depois do período de 90 a 2004, ele identificou a Convenção Neoliberal. E do período de 2003 a 2014, eu acho que ele não escreveu sobre isso, mas eu acho que a gente pode dizer que se adotou um modelo de inclusão social e que houve, durante 10 anos, uma certa convenção de inclusão social. Agora, a partir de 2014, de lá para cá, nós não temos mais convenções. E a convenção que está, esse novo governo, a partir de 2019, parece estar montando, é uma convenção ultraliberal. Mas ele ainda não foi bem sucedido, né? De qualquer forma, agradeço a todos por terem vindo e espero que vocês gostem do site e que os ajudem a refletirem sobre os pensamentos de Fábio Herder, que foi o que eu fiz, e por isso eu me tornei uma economista herberiana. Olá, boa tarde. Eu me chamo Gabriela Suquim, eu sou a designer gráfica do projeto. Além da identidade visual, eu fiz toda a parte lógica do site e eu vou explicar mais ou menos como a gente pensou o projeto, né? A Ana, quando ela entrou em contato comigo, ela explicou que ela queria fazer mais do que uma homenagem, ela queria deixar viva os trabalhos do Fábio, né? Então, a gente pensou numa plataforma em que todo mundo pudesse ter acesso a esse conteúdo e, assim, disseminar os artigos e os estudos que ele fez em vida para o futuro, né? Para os próximos alunos que vão entrar em contato com o trabalho dele, que não conheceram ele particularmente, né, pessoalmente, mas também para desenvolver em cima da linha de pensamento dele outros estudos. Tendo isso em mente, o conteúdo, o texto, né, os artigos eram o assunto principal do site e ele foi associado em todas as partes do site para reafirmar essa necessidade, né, de disseminar o conhecimento. Então a gente tem um site que na abertura você tem os artigos em destaque que vão sendo atualizados à medida que forem publicados novos artigos, mas que a prioridade, como eram os artigos, a gente focou, né, no texto. Então, se você já conhece o trabalho do Fábio Herder e você quisesse procurar algum assunto determinado, uma linha de pesquisa ou o nome do próprio artigo, essa busca que fica na lateral direita, ela é fixa e é presente durante toda a navegação do site. Então você teria que só clicar nela e escrever um termo que você procura para começar o seu estudo. Isso seria para umas pessoas especialistas, né, que conhecem já o trabalho dele. Por exemplo, o que a Ana falou, convenções. Você tem uma lista de todos os artigos na lateral, mas caso você queira se aprofundar mais no trabalho, você também tem filtros que você pode aplicar em cima dessa lista de artigos. Então, se eu quero convenções, mas de outro autor que não seja o Fábio, você clica no autor e você tem a lista dos autores relacionados àquele termo que você procurou. Então, vamos ver um artigo, por exemplo, dele. No artigo, você tem o texto completo na lateral, né? Você também pode compartilhar esse texto no Facebook com outras pessoas para divulgar o trabalho.
Você tem um prévio resumo do trabalho, né, que você está lendo. E você tem a associação das linhas de trabalho na lateral direita. Não, desculpa, esquerda. Que são as palavras-chave. Ou seja, se você está lendo sobre a convenção e você tem algum assunto ali que te interessa para continuar lendo, basta você clicar numa dessas palavras-chave, né? E você vai ver os artigos relacionados. No caso, como eu cliquei em convenções, são os mesmos artigos daquela busca que eu fiz anteriormente. E todos os artigos estão associados dessa forma. E isso estimula você ficar o tempo todo na plataforma, né? Continuando lendo sobre o trabalho dele. No final de cada artigo, também a gente tem os artigos relacionados. Então, você acabou de ler o artigo e você quer continuar lendo sobre o trabalho, também tem uma lista que você pode clicar, né, e continuar conhecendo mais o trabalho dele. Para as pessoas que não conhecem o trabalho dele, né, o primeiro contato, a gente publicou todos os artigos em trabalhos. E eles estão associados às áreas de atuação em vida do Fábio, né? Como ele teve diversos tipos de trabalho na vida, não só acadêmico, né, como executivo, a gente dividiu, né, esses trabalhos em cada uma dessas áreas de atuação. Por exemplo, no executivo, ele trabalhou no BNDES e no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, dentro do BNDES, você vai ter artigos relacionados a esse tema ou a esse tempo que ele trabalhou lá. Além de trabalhos, né, a gente tem a parte institucional do projeto, que conta muito sobre como que foram esses últimos 2 anos de pesquisa, tanto da família quanto da Dulce, mostrando, né, como é que foi construído esse conteúdo no site. E também tem os depoimentos de todos os amigos e profissionais que trabalharam com ele, que contribuíram para a construção desse conteúdo. Você também poderia entrar em contato com a curadoria do projeto e, eventualmente, se você tiver algum artigo para publicar que tenha um tema relacionado, você pode mandar para a curadoria uma mensagem falando: olha, tem um determinado artigo que eu gostaria de incluir na plataforma de vocês, e passando por essa curadoria, vocês poderiam publicar também um artigo na plataforma. E, por fim, a gente tem a linha do tempo. A linha do tempo conta a história do Fábio e, como elas já falaram, ela também tem associação aos artigos. Então, à medida que você vai lendo sobre a vida dele, elas estão organizadas em décadas e anos, né? À medida que você vai lendo sobre a vida dele, você tem os links dos próprios artigos publicados no site. Então, ainda que você esteja falando sobre a vida pessoal do Fábio, muito da vida pessoal dele tem relação com o trabalho, o dia a dia dele, né, na vida. Então, a gente fez esses 2 links constantemente relacionando ao conteúdo dele. E também, a linha do tempo, a gente fez essas entrevistas, então, em algumas partes da linha do tempo, você consegue ver trechos das entrevistas que foram realizadas nesse projeto. Por exemplo, aqui está muito pequenininho e distorcido, mas o que eu expliquei para as meninas, um site é uma relação muito pessoal. Vocês em casa vão conseguir construir essa interação, né, tanto no celular quanto no computador, e conseguir conhecer mais a plataforma. Essa exposição é um pouco mais superficial para vocês entenderem todo o trabalho que foi envolvido aqui. E aí vocês podem ler nesses pequenos adendos, né, na linha do tempo, os comentários que foram sendo feitos nessas entrevistas e também foram responsáveis pela construção da linha do tempo.
Mas como o conteúdo, né, da linha do tempo foi feito pela Sol, eu acho que ela tem muito mais a acrescentar do que eu. Pode vir para falar. Bom dia, eu sou Sol Mendonça. Durante 6 meses eu trabalhei na construção da linha do tempo, junto com a Ana, com a Cláudia e a Paula. A base para a linha do tempo que eu usei foi o livro organizado pela Dulce, pela professora Helena e pelo professor Luiz Carlos. Mas depois eu comecei o trabalho mesmo junto com a Ana, né? No acervo da família Herber, as fotos com as homenagens que foram feitas ao Fábio, com os documentos, os manuscritos. E a partir desse material a gente construiu a linha do tempo, que fala tanto da trajetória profissional do Fábio, como economista, pesquisador, como pioneiro, na verdade, em vários temas que ele pesquisou e trabalhou. Então, mas também com a relação que ele tinha com as pessoas. Que eu não conheci o Fábio, mas por todo esse tempo convivendo com a Ana e com as meninas, e com os amigos com quem eu conversei, muitos amigos, são 26 depoimentos. A gente percebe, a gente sabe que o Fábio tinha uma relação com as pessoas muito particular, né? Muito especial, assim, muito... Então, os depoimentos, por exemplo, a gente decidiu publicar na íntegra, porque não foi possível escolher só um trecho de cada depoimento para colocar no site, mas a gente fez essa relação, né? Como o site é todo integrado, a linha do tempo também é integrada com a visão das pessoas que foram entrevistadas e que falaram sobre ele, que contaram sobre colegas aqui, pares aqui do Instituto, pessoas que trabalharam com ele em outras áreas, lá no BNDES, pessoas que conheceram ele quando ele estava estudando fora daqui do Brasil, né, no mestrado, no doutorado. Eu não vou ler nenhum depoimento porque eu seria injusta com todos os outros. Eu acho que foi o que a Gabriela falou, assim, a gente tem que ler, né, tem que pesquisar, mas eu garanto assim, que os depoimentos são não só emocionantes, mas também tem muita história profissional do Fábio, né? Muitos detalhes contados através do olhar dessas pessoas que conviveram com ele. E que tem certamente muito mais a dizer do que a narrativa curta da linha do tempo. Então eu recomendo fortemente esses depoimentos. Agradeço, assim, acho que aí tem um agradecimento muito especial, importante, que é a Dulce, a parceria da Dulce nesse trabalho da linha do tempo, não só nas revisões do conteúdo dos artigos que foram selecionados por ela, né, que foram trabalhados, organizados, as palestras e os textos que foram publicados nas publicações acadêmicas, não só no Brasil, tem textos também de publicações internacionais, tem palestras e artigos. A Dulce me recebeu várias vezes para a revisão dessa linha do tempo. Ela me conduziu muitas vezes com o conhecimento que ela tem sobre o Fábio, né, sobre os trabalhos dele nesses anos todos que ela vem pesquisando. Ela me conduziu às pessoas, não só as pessoas, como durante as entrevistas também. Ela conduziu vários momentos muito importantes. E eu queria, então, deixar esse agradecimento a ela. E gostaria, então, acho que já posso passar a palavra a ela. Bom, não preciso nem dizer, né, que foi, assim, o Fábio era uma pessoa realmente muito interessante, né, com interesses
não só na economia, mas integrando a economia aos vários interesses da vida dele, a literatura, as artes. Então, assim, foi... Sim. Então, foi muito gratificante fazer parte desse projeto. E eu vou convidar então a Dulce, ela vai conduzir agora a mesa redonda que a gente vai assistir, que eu acho que é isso, o conteúdo foi o que a família quis compartilhar e deixar assim, para os estudantes, para os pesquisadores, para os alunos, dos professores aqui do Instituto. O Fábio tem uma das coisas que foi repetida assim, nos depoimentos é que ele ficou aqui até... Ele queria ficar aqui, assim, para sempre, assim. E acho que ele vai ficar para sempre através desse trabalho, com certeza. Eu queria chamar para a mesa o professor Fábio Freitas, a professora Helena Lastros, o professor Cassiolato, o professor Luiz Carlos e o professor André Modenese. Vou chamar então agora o professor Fábio Freitas para abrir a mesa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui em nome do Instituto de Economia da UFRJ, recebendo esse evento em homenagem ao nosso queridíssimo professor titular Fábio Herber. Eu vou falar brevemente. Eu gostaria de primeiro fazer um registro pessoal da minha relação com o Fábio. Ele foi meu professor na matéria de desenvolvimento econômico na graduação. Foi ele responsável pela introdução, do meu ponto de vista, ao conhecimento do desenvolvimento, certamente das áreas mais relevantes e importantes da economia. O curso dele era um curso abrangente, profundo, que levou várias gerações de alunos do Instituto de Economia, da antiga FEA, na verdade, a refletir sobre o processo de desenvolvimento e a querer se aprofundar no estudo desse processo tão relevante para a sociedade brasileira. Além dessa relação como aluno, tinha uma relação como colega. Fábio era conhecido pelo seu humor, pelo seu bom humor, pela sua ironia fina. Era realmente impressionante. Eu gostaria só, como um registro, de deixar aqui registrado uma brincadeira que ele fez certa vez, que foi bastante marcante, que foi... eu tenho o mesmo nome do Fábio, né? Compartilhamos eu, o Fábio Saerp e o Fábio Herber, né? E eu fui o último a chegar, na verdade. Mas, como mais jovem, fui o primeiro a chegar na internet. Então, o e-mail fabio@ie.ufrj.br acabou ficando comigo. Aí juntou-se Fábio Saerp com o Fábio Herber. Vocês podem imaginar essa dupla capacidade. Em uma reunião informal na sala do Luiz Carlos Prado, junto com a professora Elide Lins. E consta o relato histórico que nessa reunião eles planejaram a minha eliminação. Tem Fábio demais presente, a gente precisa eliminar um. Era ótimo. Depois, obviamente, eles contaram essa história, a gente riu bastante, mas é só um pequeno testemunho dessa característica dele, do bom humor e da ironia fina. Em relação, o que mais me chamava a atenção no Fábio era a capacidade que ele tinha de combinar a experiência profissional dele, que foi muito importante, muito profunda, com a formação e o conteúdo acadêmico que ele carregava. Ele era dotado de grande erudição
não só no campo da economia, mas também fora do campo da economia, uma característica cada vez mais rara entre meus colegas, né, entre todos, né, pelo tipo de especialização que a nossa formação leva hoje em dia, e que certamente me atraía muito no Fábio essa capacidade, essa erudição dele, essa capacidade que ele tinha de ir além, para além da fronteira da ciência econômica. Eu gostaria de destacar, eu acho que vai ser discutido de maneira mais aprofundada, mas dentre as contribuições do Fábio, aquela que me chamou mais a atenção foi exatamente a introdução do conceito de convenções sobre desenvolvimento, que é um conceito particularmente útil para se entender a relação entre o processo de desenvolvimento e numa interface com a definição das políticas públicas consideradas relevantes para levar esse processo a bom termo. Tá certo? Então, nesse sentido, tendo sido também professor de filosofia da ciência, imediatamente quando ele, filosofia econômica e filosofia da ciência, imediatamente quando ele colocou esse conceito, eu me lembrei do Lakatos, do Kuhn, do Popper, das discussões que haviam sobre a representação social do conhecimento e a forma de estabelecimento de pautas e questões comuns, né, e formas de hierarquizar os problemas, que é a proposta do Fábio no conceito de convenções de desenvolvimento. Então eu dava aula em algum momento sobre isso e a gente sempre falava, como a Dulce bem chamou a atenção, da diferença entre indução e o processo dedutivo e indutivo. E aí há sim um processo intermediário que é conhecido na literatura como a adução, não é isso? Que é exatamente a constituição que algo que Schumpeter tentou dar a forma de visão, algo que é preliminar à análise, mas é algo já uma representação da realidade, né? Então eu achei muito rica a contribuição dele, muito importante e certamente muito útil para entender exatamente essa articulação entre o processo real de desenvolvimento e a elaboração de políticas públicas, tendo como base essa visão, essa convenção. Então, enfim, eu acho que isso vai ser mais detalhado pelos colegas e eu gostaria realmente de deixar registrado a importância desse evento e, na minha concepção, como diretor do Instituto, eu gostaria muito que isso não fosse uma única oportunidade, que a gente pudesse ter oportunidades recorrentes, anuais, por exemplo, em que a gente pudesse reunir para discutir aqui temas relacionados à agenda de pesquisa, as ideias do Fábio, né, organizando algum evento em conjunto, não é isso? Para que a gente possa manter viva a memória do Fábio aqui no Instituto e junto à sociedade. E certamente também em relação ao... Também gostaria de tentar introduzir alguma ligação entre a nossa página do Instituto com a página proposta para que haja, na recuperação da memória desse Instituto, que o Fábio era parte, parte integrante dessa memória, a gente possa ter uma conexão dessa natureza. A gente vai ter iniciativas semelhantes em relação ao Antônio Barros de Castro, não é isso? Então, a gente começar a construir algo que é essencial a qualquer instituição, que é a manutenção, a preservação da sua memória. Tá certo? Muito obrigado pelo convite, agradeço e espero que tenhamos um ótimo evento. Queria agradecer as palavras do Fábio, do professor Fábio Freitas, que é diretor do Instituto de Economia, e essa foi uma excelente surpresa que ele nos fez. Agora eu passo a palavra ao professor André Modenese. Bem, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui. O Fábio foi meu professor, foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado.
nesse processo se tornou um grande amigo e posteriormente nós fomos colegas aqui do IE. Está tratando do tema das convenções, do desenvolvimento. A apresentação está com base no meu capítulo, nessa bela obra aqui, né? O livro é em homenagem a ele. E basicamente a apresentação aqui tem 4 partes, falar um pouco sobre a gênese do conceito de convenção, do desenvolvimento, tratar um pouco sobre a análise que o Fábio faz do governo Lula, com base nesse conceito, depois mostrar a relevância desse conceito para uma linha de pesquisa que trata da política monetária brasileira com base nessa visão de convenções e finalmente partir para as considerações finais. Como foi dito aqui, o Fábio era um economista do desenvolvimento e ele via o desenvolvimento, naturalmente, né, como algo que envolvia transformação estrutural. Né? Então, o desenvolvimento, por definição, não é mais do mesmo, não são só taxas elevadas de crescimento, mas a ideia é que você tem que ter mudança estrutural. A visão do Fábio, eu acho que isso já foi passado aqui, ele tinha uma visão muito ampla da economia, o Fabinho acabou de falar isso, ele não se limitava àquela visão estreita, especializada de um economista, mas ele era um sociólogo do desenvolvimento. Ele viu o desenvolvimento não só como um processo econômico, mas que envolvia também transformações sociais relevantes. E, nesse sentido, encarar o desenvolvimento como um fenômeno multifacetado, para além das questões econômicas, tanto macro quanto micro, e esse olhar sociológico que ele dá, a gente percebe isso na relevância que ele dá aos atores sociais ao processo de desenvolvimento político, socioeconômico de um determinado país. Então, ele sempre ressaltou o papel de instituições multilaterais, grupos de interesse, acadêmicos, formadores de opinião e etc. Então, ele sempre teve essa visão, né, de que a economia é ontologicamente política. Um dos seus propósitos é contribuir para a discussão dos interesses econômicos que estão subjacentes às teorias sobre os objetivos e procedimentos recomendados para o desenvolvimento brasileiro. Então, na verdade, assim, o primeiro ponto para a gente falar de convenções do desenvolvimento é entender essa dimensão sociológica do desenvolvimento, é entender que é algo que extrapola os limites da teoria econômica e entender como algo, um fenômeno genuinamente social, no sentido de que a gente está falando de uma totalidade que tem uma racionalidade própria, que não se limita à mera soma das partes. Isso é muito importante, porque a gente vai ver que as convenções, ela é algo externo ao indivíduo. Claro que o processo de conhecimento e de interpretação da realidade ele é sempre individual, mas ele está justamente ressaltando esse caráter coletivo. Um outro elemento, então é importante chamar a atenção que quando a gente fala de uma convenção, a gente não está falando de uma conspiração. Então muitas vezes as pessoas acham que tendem a reduzir essa visão da convenção a uma mera conspiração de interesse. Isso é algo que vai além. Então a ideia de que a convenção é algo que é externo ao agente econômico, que resulta de um processo de interação social, e que vai ter um outro elemento fundamental, que na verdade foi a influência que o Fábio teve, como a Dulce ressaltou aqui, da experiência dele na França, com primeiro, né, a escola da regulação e em particular com os convencionalistas franceses, o Orlinho, o Louis. Então, na verdade, a ideia é de que ele parte dessa ideia de modo de regulação, de norma ou de padrão de desenvolvimento, que vai estar se referindo ou definindo um conjunto de relação entre os agentes econômicos e sociais, que garante, ao longo de um período de tempo, a manutenção dos processos de acumulação de capital e de preservação do status quo, do poder político.
Então ele sempre enfatizou esse ponto. Então a ideia é que essas relações, eu não vou ficar lendo extensamente a citação, mas elas vão definir um elenco de problemas a serem tratados e um conjunto de maneiras ou de formas para solucionar esse problema. E aí a gente chega na influência, já citada aqui por vários, do Lakatos, no conceito de uma agenda de pesquisa. Então, uma convenção de desenvolvimento, ela vai estar sempre materializada numa agenda. Uma agenda de pesquisa, então, ela vai estar definindo questões a serem resolvidas e como essas questões serão tratadas ou endereçadas. A agenda vai ter sempre um lado positivo de aceitação e um lado negativo. Então, por exemplo, a ideia de que na agenda positiva do neoliberal vai estar a ideia da liberalização financeira e do tripé de política macroeconômica. Na agenda negativa, controle de capitais ou o uso de uma política discricionária ou uma política anticíclica, por exemplo. O conceito de convenção, na verdade, se a gente for olhar a literatura, é um tema que, de fato, o Fábio ele trata mais contemporaneamente, vamos dizer assim. E a primeira resquício a gente pode encontrar no artigo dele de 96, que ele não trata explicitamente de convenção, mas ele vai falar do conceito de mito. Aí, posteriormente, no artigo de 2002, se eu não me engano, foi apresentado no encontro da Schumpeter, que foi aqui na FRJ, não foi? Em 2002? Se não me engano, aqui foi 2008? Bem, então aí já não então foi aqui de 2008, mais à frente. Esse 2002, então não lembro de cor exatamente. Mas ali ele já está ressaltando que as convenções, e aí um link explícito com Keynes, elas existem associadas ao problema da incerteza que, por sua vez, decorre da mudança estrutural associada ao desenvolvimento econômico. Então, a ideia é que convenções é um mecanismo heurístico para lidar com incerteza. É uma forma de se lidar com incerteza. Aí, no artigo de 2004, ele já trata explicitamente de convenção de desenvolvimento, e aí, mais ao final, ali no final dos anos 2000 e até 2012, várias publicações. Realmente ele se concentra no tema. Então, aqui uma citação dele em relação a uma definição um pouco mais precisa de convenções. Então, na verdade, convenções são crenças compartilhadas. Então, convenções é um conjunto de crenças compartilhadas por uma dada comunidade para, dentre outros propósitos, definir e resolver problemas. São um mecanismo heurístico para lidar com a incerteza. E aí, logo mais, ele enfatizando a relevância da agenda. Então, a ideia básica é de que convenção é uma crença compartilhada. O Fábio, de fato, ele não entra muito na teorização das convenções, mas, basicamente, uma outra condição importante, uma outra característica importante de uma convenção, melhor dizendo, é a ideia de que as convenções são arbitrárias, no sentido de que vai sempre haver uma outra convenção, uma outra solução para um dado problema que é tão boa quanto essa que está sendo adotada. Uma outra característica das convenções, que a Dulce levantou aqui, é a ideia da conformidade da maioria. Então, a ideia é que existe uma dada convenção hegemônica, porque existe você se conformar a essa convenção é algo que satisfaz o que interessa ao próprio agente. Então, a ideia de que é uma crença compartilhada e que a arbitrariedade da convenção também é uma característica relevante. Então, como eu falei, na verdade, ele tem a influência do Keynes e dos convencionalistas franceses. Particularmente em relação ao Keynes, a ideia é que, em uma situação de incerteza,
a teoria macro ela enfatiza muito, seja a busca pela liquidez, né, a preferência pela liquidez, é uma forma dos agentes econômicos lidarem com certeza. A ideia de estabelecimento de contratos é uma forma de você lidar com certeza, e a gente teria uma terceira maneira, uma terceira forma, que é o estabelecimento de convenções. O objetivo aqui não é entrar muito no detalhe, mas o Keynes, se você observar na obra dele, você pode identificar dois tipos de convenção. Uma convenção que a gente chama de projetiva, que é a mera ideia de que o estado atual das coisas vai se estender para o futuro. Então, por exemplo, o Minsky usa no modelo de hipótese de estabilidade financeira essa ideia de que os agentes econômicos tendem, em momentos de euforia, a projetar a manutenção do presente e do futuro. Uma outra forma em que se materializa a convenção na obra do Keynes está associada à metáfora que ele usa do concurso de beleza. Essa convenção ela está associada à ideia de que o agente muitas vezes julga que a visão da maioria ou a visão do outro é melhor, ou que o outro está mais bem informado do que a si próprio. E nesse sentido ele tende a seguir a maioria. A influência dos convencionalistas franceses, como já tinha falado, em particular o Orly, o Gilles. E então a ideia básica é essa, que desenvolvimento envolve transformações estruturais, essas transformações estruturais geram incerteza e, portanto, a ideia é a necessidade de uma convenção para lidar com essas incertezas. Então, mais uma citação dele, vou tentar sintetizar. Uma convenção é uma representação coletiva que estrutura expectativas e comportamentos individuais. Uma convenção resulta da interação dos agentes sociais, mas é externa a cada um desses agentes, não pode ser reduzida à cognição individual. Isto é um fenômeno emergente. E aí, passando para o final, seguindo essa definição, uma convenção de desenvolvimento está focada na mudança estrutural, e isso levanta a questão de qual estruturas serão transformadas. A resposta a essa questão diferencia as convenções de desenvolvimento. Bem, então, como eu falei, o Fábio estava muito mais preocupado em analisar a realidade com esse conceito do que ficar teorizando em relação a ele. Então, na verdade, o texto básico dele é um artigo que foi publicado na Revista de Economia Política de 2011, no qual ele analisa a disputa por duas convenções, a disputa de hegemonia por duas convenções durante o governo Lula. Ele vai estar, eu acho que foi dito aqui, que ele foi colega do Castro, trabalhou com o Castro, ele foi muito influenciado pelo Castro, e o próprio Fábio reconhece que deve ao Fábio o conceito de convenção, artigo do Castro de... Quem? Deve ao Castro, eu falei deve ao Fábio. Perdão. Deve ao Castro, conceito de convenção, artigo de 93, em que ele trabalha esse conceito de convenção da estabilidade versus convenção do crescimento. Então, grosso modo, a ideia é que na economia brasileira, do pós-guerra até o final dos anos 70, prevalece uma convenção do crescimento, na qual o objetivo principal são elevadas taxas de crescimento. O foco na estabilidade a estabilidade de preço é absolutamente irrelevante. E é muito interessante porque a partir dos anos 90, o foco da política econômica se desloca do crescimento para a estabilidade de preços. Então a ideia é que a partir dos anos 90 você tem uma convenção em torno da relevância da estabilidade de preços enquanto elemento central do desenvolvimento econômico. Mas esse é um preâmbulo para o Fábio se concentrar nessa disputa de hegemonia entre uma convenção que ele vai chamar de institucionalista
e uma convenção chamada neodesenvolvimentista. Ele também identifica como secundária duas outras convenções, uma neoliberal e uma desenvolvimentista, mas o foco são essas duas e vou passar rapidamente por ela. A visão institucionalista, que acaba por ser hegemônica, ela está associada aos documentos do Banco Central e do Ministério da Fazenda. O referencial teórico é o novo clássico, neoclássico e a nova economia institucional do Norte. Está baseado no mito de uma sociedade competitiva e meritocrática e na ideia fundamental de que o livre mercado, através do bom funcionamento de um sistema de preços e as instituições corretas, vão estar assegurando eficiência econômica, principalmente do ponto de vista alocativo. A visão institucionalista, ela vai buscar eficiência distributiva por meio de investimentos em capital humano e programas sociais localizados, basicamente Bolsa Família. A crença numa inflação baixa, como eu tinha destacado aqui, a crença numa inflação baixa como uma pré-condição fundamental para o desenvolvimento. E nesse sentido, a estabilidade se torna algo sagrado, a estabilidade de preço se torna vista como sendo um bem comum a todos. Essa convenção vai ser adotada de uma forma que o Fábio chama de restrita, com privilégio, com foco no controle da inflação. Então, de fato, no topo da agenda do governo Lula, pode-se dizer que figurou a estabilidade de preços como um objetivo central. O Banco Central tinha um papel fundamental. Vale destacar o status, né, de ministro conferido ao seu presidente durante o governo Lula. E, nesse sentido, o famoso tripé macroeconômico, ou seja, a conjugação de um regime de metas de inflação, com câmbio flutuante e com metas de superávit primário, ele é assimétrico. Em que sentido? No sentido de que a política monetária, ela condicionava e restringia a condução da política econômica por parte, tanto do lado fiscal, né? Então, a justificativa dos superávites fiscais, em geral, é para assegurar a estabilidade, e a política cambial também era conduzida com foco no combate à inflação. E aí, pode só voltar e voltar. E aí, o binômio juros alto, câmbio real valorizado. A ideia é que são dois elementos centrais que atendem essa política. Uma contribuição central, Fábio, acho que a Dulce ressaltou aqui, e aí já preparando um pouco para a conclusão, é que ainda que a estabilidade de preços, né, em particular, ainda que a estabilidade de preços seja apresentada como um bem comum, a política para a obtenção desse determinado objetivo, ela vai gerar ganhadores e perdedores muito bem definidos. E, na verdade, esse é um ponto central da contribuição do Fábio, ou seja, de que as medidas de política econômicas, elas não são neutras do ponto de vista do resultado dela, ou seja, elas impactam os agentes sociais de forma diferenciada. Então, de uma forma bem clara, quem são os ganhadores, né, dessa busca central da estabilidade de preço? Volta. São os perdedores. Quem são os perdedores? Olha, os devedores e os demandantes de crédito. Então, de cara, logo o Estado, aí dependendo do ano, vai gastar em torno de 6%, do período de análise, está gastando 5, 6, eventualmente até mais, por cento do PIB com pagamento de juros. O sistema financeiro, ele se torna pouco funcional. Então, a gente tem um sistema financeiro que não empresta, que privilegia operações de curto prazo com título público, ou em ativos muito líquidos ou de curto prazo. E, claro, naturalmente, essa disfuncionalidade do sistema financeiro vai estar comprometendo o investimento e o próprio desenvolvimento econômico, na medida em que o investimento é algo central desse processo.
Nos ganhadores, as unidades superavitárias, em particular, mas não só o sistema financeiro. Ele vai destacar um processo de financiarização e a ideia de que mesmo as empresas produtivas com alta geração de caixa se beneficiam do binômio juros alto câmbio valorizado, haja vista os famosos casos da Aracruz e da Sadia em 2008, né, que eclodiram em 2008. A Convenção Neodesenvolvimentista, na verdade, ela tá associada ao plano... Já estou terminando, vou passar rápido por essa e já vou para a conclusão. Está associado ao PPA e à política industrial e foi reforçado com a saída do Palocci, do Ministério da Fazenda e a reeleição do Lula. Aí os 5 pilares, rapidamente: investimento em infraestrutura, investimento residencial, a noção de um círculo vicioso entre consumo e investimento, investimento em inovação e uma política externa independente. Pode passar. Referencial teórico é um referencial keynesiano, na medida em que se confere ao Estado as políticas públicas um papel crucial ao desenvolvimento. E essa convenção, nesse sentido, se opõe a um caráter mais liberal da convenção institucionalista. O papel dado, né, a relevância dada ao Estado, às suas políticas, ao desenvolvimento, vai aproximar essa convenção com a antiga convenção desenvolvimentista, mas a convenção neodesenvolvimentista, ela se distancia dela na medida em que ela aceita o tripé macroeconômico. Então, já para ir para frente, como a gente vai ver, ainda que haja essa disputa por hegemonia entre as convenções institucionalistas e neodesenvolvimentistas durante esse período, o que o Fábio vai identificar é que se por um lado essas duas convenções ambas se antagonizam, por outro lado elas se reforçam num ponto específico, que é a relevância conferida à estabilidade de preços atribuída a ambas. Então vai ser nesse sentido que o Fábio vai identificar a emergência de uma convenção em torno ou na busca de uma estabilidade de preços que vai marcar, justamente vai marcar o período. Aí vou passar rápido, mas a ideia de que há pontes entre as duas convenções que reduzem os conflitos entre elas e ao mesmo tempo consolidam a hegemonia da Convenção da Estabilidade. Pode passar. Aqui passar rapidamente, só para destacar a contribuição do Fábio, para aquilo que a gente pode chamar de uma linha de pesquisa baseada na política, de análise de política monetária fundamentada na economia política, no conceito de convenções. Aí, quem tiver interesse, vamos passar rápido, já vou logo para... Pode passar. Já vou logo para as conclusões. Então, eu acho que a relevância do Fábio, da contribuição do Fábio, ao atribuir essa relevância às convenções de desenvolvimento, o Fábio está dando ou abrindo uma forma ou dando um novo olhar para aquilo que a gente chama de problema da taxa de juros no Brasil. O Fábio, como eu ressaltei, ele era um economista que via, né, a análise econômica como sendo ontologicamente político, então uma análise que extrapola o viés restrito da teoria econômica. Eu acho que a principal contribuição do Fábio foi justamente ressaltar a ideia de que, por mais que as convenções sejam vendidas como bem comum ou como algo que vise ou que atenda o interesse de todos, a ideia é de que as convenções elas sempre vão estar atendendo a interesses específicos, ou a grupo de interesses específicos, ou aquela ideia de, pode ir à frente, de não neutralidade
das convenções, ou seja, a ideia de que toda convenção vai gerar ganhadores e perdedores. E aí, para a última citação do Fábio, embora sejam sempre apresentados como projetos nacionais que levem ao bem comum, as convenções refletem, na verdade, a distribuição de poder econômico e político prevalecente na sociedade, num determinado período. Nenhuma convenção de desenvolvimento consegue acomodar a todos. Eu termino por aí, tem uma fotinha, vai para a próxima. Tem uma bela foto do Fábio aqui, com o nosso colega Alexis. Muito obrigado, desculpa aí ter ultrapassado um pouco o tempo. Obrigado. Muito obrigada, André. Foi extremamente explicativa a sua explanação. E agora eu vou passar a palavra ao professor Luiz Carlos Prado. Bem, primeiro é um prazer imenso estar aqui com amigos, com a família Fábio, que a gente convivia com tanta proximidade durante tantos anos. Eu tenho um carinho especial por cada um deles. Segundo ponto, dizer que a Dulce foi de otimismo imenso, botar 6 acadêmicos numa mesa e esperar que fosse rápido. Então, eu tinha feito umas breves notas aqui de 16 páginas, eu estou cortando de maneira radical, porque como nós estamos interpondo entre vocês e a hora do almoço, daqui a pouca gente fica, apesar do carinho com o Fábio. Então, na tragédia de Medeia, de Eurípides, o protagonista vinga-se do seu amante traidor, Jasão, matando os filhos. O filicídio é a vingança mais terrível que Medeia pode imaginar, pois condena Jasão não apenas a uma velhice solitária na ausência dos filhos, mas priva também da eternidade, ou seja, sua continuidade pela sobrevivência de uma prole numerosa que, por sua vez, se reproduziria no ciclo infinito. Os intelectuais, no entanto, são mais afortunados que os heróis gregos. Além dos filhos, sua eternidade dá-se pelo poder germinador de suas ideias, que sobrevive à sua morte física, pela sobrevivência de suas lições para outras gerações de alunos, colegas e leitores. A vida profissional de Weber deu-se nos 40 anos compreendido entre o período que ficou conhecido como milagre econômico e o fim do segundo governo Lula. Como economista do desenvolvimento, presenciou a euforia do crescimento acelerado e o fracasso do projeto desenvolvimentista. Foi observador, analista e crítico das reformas econômicas conservadoras que foram capazes de encerrar um longo ciclo de alta inflação, mas criaram as bases de uma nova convenção que, na visão de Weber, era pouco funcional à retomada do projeto de desenvolvimento a longo prazo. Atuou como pesquisador, professor e policymaker em política científica e tecnológica e em política industrial. Participou de governos como secretário adjunto do Ministério de Ciência e Tecnologia e 2 vezes como diretor do BNDES. Felizmente para ele, infelizmente para nós que sobrevivemos, Fábio foi poupado da tragédia do tempo presente e do horror de ver o poder um populista de direito cercado de figuras mais abjetas intelectualmente, que com arrogância e nequícia confunde opinião com conhecimento e transforma teorias das conspirações em política de Estado. Não é possível resenhar a contribuição teórica de um economista sem analisar seu tempo. Hobsbawm, seu olhar refinado de historiador, lembrou os economistas quando proferiu em 1980 a Marshall Lectures na Universidade de Cambridge que economia é uma ciência aplicada, assim como a medicina é uma ciência natural aplicada. Biólogos que não pretendem curar doenças como sua tarefa principal não são médicos, mesmo que esteja associado à escola de medicina. Economistas que não estão primeiramente preocupados, direto ou indiretamente, com a operação de economias reais, que querem transformar, melhorar ou proteger contra a deterioração, podem ser melhor classificados como uma subespécie de filósofos ou matemáticos, a menos que desejem ocupar o espaço vago pela teologia em nossas sociedades seculares. Aliás, espaço que não está mais vago. Weber era um economista no sentido indicado por Hobsbawm.
entendia essa disciplina como uma ciência social aplicada que devia não apenas discutir o mundo real, mas transformá-lo. Ao longo de sua vida profissional, Eber exerceu muitas funções e produziu um grande número de artigos e capítulos de livros. Recebeu muitas influências, desde autores de tradição cepalina, como Furtado e Franz Silber, autores da literatura do desenvolvimento, como Richman, que muito apreciava, autores de história e desenvolvimento, como Gresham, autores de comércio internacional e crescimento, como Posner, Linder, Johnson, neo-schutterianos como Freeman, e de seus muitos amigos, que mantinha conversas constantes sobre economia e desenvolvimento no Brasil, na Argentina, na França, na Inglaterra e em outros lugares. Identifica um elemento unificador na sua obra, uma concepção do desenvolvimento que se manteve constante durante quase uma vida. Para esse autor, o desenvolvimento era uma política, um processo. E economista de desenvolvimento é um profissional que estuda, teoriza e implementa políticas de desenvolvimento. Por sua vez, o conceito de desenvolvimento do autor tem duas fontes, sobre muitos aspectos convergentes, as definições de Kuznets e de Schumpeter. Para os que acham o tema desenvolvimento um anacronismo, o sonho de uma geração moribunda, em busca por publicações acadêmicas sobre o tema no portal da CAPES, para os que não conhecem, é o mais importante portal sobre temas acadêmicos, eu verifiquei que existe mais de 3 milhões de referências, mais especificamente 3.517.428 sobre desenvolvimento. Desses, 1.503 artigos em revistas, artigos acadêmicos revisados por pares, os famosos artigos indexados. Sendo que 1 milhão desses artigos, mais especificamente 1.093.000, foram publicados no século XXI. Um tema que ainda consegue trazer a publicação 1 milhão de artigos revisados por pares, dificilmente está moribundo. Eber tratou em toda a sua obra de desenvolvimento econômico um processo que envolvia taxas de crescimento per capita elevada, aumento de produtividade, mas sobretudo mudanças estruturais na economia e na sociedade. A ideia de que o processo de desenvolvimento tinha como condições necessárias a mudança nas instituições e na cultura esteve sempre presente na obra desse autor. Em seus trabalhos, chamou esse comportamento coletivo que produzia ou que era compatível com a mobilização da sociedade voltada para o desenvolvimento de convenção de desenvolvimento. O que eu não vou discutir aqui, porque já foi muito discutido por outras pessoas. Eu chamo a atenção que Eber atuava numa agenda moderna. Eu falo aqui de moderno com a teoria da modernidade em oposição à pós-modernidade. Temas relacionados com a agenda pós-moderna, como questões identitárias e até mesmo meio ambiente, não era de seu interesse. Schumpeter, Eber busca 3 elementos que mantiveram-se em toda a sua obra. Em primeiro lugar, a ideia de desenvolvimento como um processo endógeno à vida social e exógeno a variáveis exclusivamente econômicas. Ou seja, ele sempre insistia que não se explica desenvolvimento olhando apenas para a economia. Embora a necessidade de políticas macroeconômicas consistentes, e nesse aspecto era simpático a abordagem pós-keynesiana, Eber achava que a essência da política de desenvolvimento era a capacidade de alterar o comportamento dos agentes econômicos através de mecanismos que passavam por alteração de mentalidades, políticas de inovação, políticas industriais, políticas de promoção da concorrência. Uma segunda ideia schumpeteriana é a distinção entre crescimento, vista como mudança incremental, e desenvolvimento, visto como a descontinuidade do estado estacionário, ou seja, uma quebra de regularidade contemporânea, levando a um novo futuro indeterminado. E a terceira ideia é a dinâmica da introdução do progresso técnico. Ou seja, o Fábio sempre insistia que 2 grandes temas de abordagem discutidos no estudo de economia, que era a abordagem pós-keynesiana e neo-schumpeteriana, deveria sob alguma perspectiva convergir. Ele tentou fazer isso várias vezes, junto com Cardin, com Poças, nunca foi bem sucedido,
mas várias vezes tentou juntar essa dimensão macroeconômica e mais microeconômica da questão do desenvolvimento. Heber foi da primeira geração de intelectuais brasileiros que estudaram no exterior com apoio público. Na década de 60, os graus de mestrado e doutorado não eram dados com regularidade na Universidade Brasileira. Na década de 70, cursos de pós-graduação no Brasil começaram a difundir-se. Ele foi muito fruto desse produto. Sua atuação na FINEP a partir de 71 vai ser também refletir um pouco essa experiência. Fábio Heber foi beneficiado em mestrado com uma bolsa do British-Council e no doutorado já com uma bolsa do governo brasileiro dentro disso aí. Eu tenho uma série de observações sobre o artigo do Fábio que eu não farei. Indo um pouco para o final, chamando a atenção que ele foi de uma geração que chega a Brighton por ocasião em que o IDS, o SPRU, que tinha sido criado em 69, abriram novos debates e promovendo um grande impacto nas discussões sobre política de desenvolvimento. Alguns anos antes, em 1970, tinha sido publicado um manifesto do grupo de Sussex, que foi o produto de uma encomenda para as Nações Unidas de uma comissão de acadêmicos sobre o tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. Esse grupo reuniu os mais importantes teóricos de economia e desenvolvimento do pós-guerra, que é Hans Singer, o economista Christoph Freeman, que foi um dos fundadores do SPRU, Charles Cooper, um economista britânico, e vários outros que eu chamo a atenção aqui, o geofísico, Oldham, Desai, Stephen Hills, eu posso citar outros nomes aqui. Até o início da década de 70, não havia uma preocupação com o desenvolvimento tecnológico nos países em desenvolvimento. Ao contrário, a visão generalizada era que qualquer necessidade de tecnologia podia ser adquirida dos países industriais avançados, por isso permite via transferência, que parece incrivelmente atual quando nós olhamos a imprensa de hoje em dia, essa expectativa que tecnologia é alguma coisa, um bem livre, que pode chegar via compra, uma mera transferência, e não alguma coisa a ser buscada. O texto afirmava, esse manifesto, que é uma grande defasagem nos países de desenvolvimento entre produção atual e produção potencial através da aplicação de ciência e tecnologia. A análise dessa situação é essencial para a proposta de uma política. O problema surge da divisão internacional do trabalho entre ciência e tecnologia e que dirige os esforços científicos para os problemas e objetivos que interessam os países mais avançados. Vale a pena chamar a atenção dessa ideia de que não há por que gastar dinheiro nos países de desenvolvimento, que é muito caro em pesquisa de ponta, porque isso pode ser comprado no exterior. Eu chamo a atenção, eu revendo um pouco o tempo o debate sobre criação de universidade no Brasil, eu verifiquei que na década de 20 havia um debate no Congresso Brasileiro dizendo que não havia sentido, o Brasil não precisava de uma universidade antes da criação da UFRJ e da USP. Para que em 1920 o Brasil deveria ter uma universidade, né? Lembrando que outras universidades latino-americanas já existiam literalmente há centenas de anos. Quer dizer, essa ojeriza a ciência, a tecnologia, ao pensamento crítico, não nos é recente. É alguma coisa persistente na sociedade brasileira que brota quando nós pensamos, e Fábio pensou, que isso de alguma maneira estaria enterrado no lixo da história, que ninguém mais pensaria em falar coisas tão insensatas como essas. A década de 80, meu tempo já acabou, uma velocidade incrível. Eu poderia falar aqui da produção intelectual do Fábio na década de 70, chamando que ele fez parte de um debate que Emmanuel Adler chama de Ideological Guerrillas for Technological Autonomy, da discussão sobre a questão do desenvolvimento de tecnologia
de informática no Brasil. Está aqui algumas pessoas que participaram desse debate, em especial Paulo Tigre. Paulo, eu acho que saiu, mas ele foi muito importante dentro disso aí, está ali tomando um café. Ao final da década de 80, a frustração da população brasileira com a incapacidade do primeiro governo civil, depois do regime autoritário, de garantir condições econômicas minimamente estáveis e previsíveis, criou condições para mudanças profundas no cargo eleitoral. Nesse ponto surgiu Fernando Collor de Mello, que à época nós julgávamos que é o que tinha de pior na política brasileira, olhando retrospectivamente. Nos parece que era muito ingênuo com a capacidade da realidade brasileira de produzir distorções e aberrações. No período de Fernando Henrique a Lula, Fábio trabalha com todo o debate sobre política, sobre conversões de desenvolvimento, que já foi falado. Eu compartilhei, eu atuei com ele no BNDES. Discutimos muito os problemas políticos e econômicos da época. Vi várias vezes o Fábio olhar com certo grau de ironia quando se tentava fazer políticas industriais em pleno governo Lula, que já tinha se tentado no passado e que não tinham dado certo. Ele dizia: pelo amor de Deus, que tal vocês ouvirem um pouco a experiência do que nós já fizemos? Isso não de novo. E tentou muitas vezes trazer essa experiência, nem sempre também de forma bem sucedida. Bem, terminando, Fábio Weber foi um representante da primeira geração de intelectuais formados no exterior com apoio do governo brasileiro, como já falei. Sua produção acadêmica influenciou e refletiu as principais questões da política industrial e tecnológica do país ao longo nas 4 décadas que foi escrita. Weber foi um economista do desenvolvimento que influenciou a vida brasileira através da sua produção acadêmica, de suas funções públicas e de sua atividade como professor. Embora nunca fosse um marxista, não tem dúvida que Weber concordaria com a 11ª tese sobre Feuerbach, proposta por Marx. Os filósofos, talvez os economistas, não fizeram mais do que interpretar o mundo, porém o que importa é transformá-lo. Finalmente, lembro que Fábio ironizava a ilusão da esquerda que imaginava que o regime militar estava com os dias contados, já na década de 60. Mas o obscurantismo daqueles anos nunca levou a um mobilismo, ou, para um homem que se dizia pessimista, um excessivo derrotismo. Fábio nos instigava a lidar com a adversidade com ironia e persistência. Sua ironia fina, uma mistura do antigo humor judaico com a tradição britânica de humor e com a galhofa carioca, é para mim uma das lembranças mais fortes. Espero que para o atual governo o Fábio esteja errado, ou seja, não dure tanto quanto durou o regime militar, que ele seja breve. Se não for, no entanto, espero que possamos resistir. Caso que, para mim, vou ouvir sempre o riso sardônico do Fábio e sua energia serena para resistir e lutar. Muito obrigado. Pelo enorme esforço que você fez para reduzir as suas 16 páginas, que eu fiquei assustada quando ele me disse que tinha 16 páginas para falar. E eu queria chamar então o professor José Cassiolato. Boa tarde, eu acho, a todos, né? Ana, Paula, Renato e Claudinha. Para mim você vai ser sempre a Claudinha, porque eu te conheci antes de você estar viva. Eu ainda estava na barriguinha da mamãe há muito tempo atrás. Agradecer a vocês imensamente esse esforço, né, junto com a Dulce, a Sol e outras, de nos trazer essa oportunidade de perenizar a memória do Fábio. Né? Fantástico, quando a Dulce me procurou para falar alguma coisa, eu fiquei sinceramente muito agradecido e emocionado. É um pouco assim que eu estou aqui agora também. Né? Fica muito mais fácil porque eu concordo com tudo que o André, o Luiz Carlos
e o Fabinho falaram, portanto não vou repetir nada disso, porque além disso vocês visitem o site, porque tudo que se necessita saber sobre a obra do Fábio está colocado ali. Eu quero falar só 2 ou 3 coisas para vocês, né? Quer dizer, uma delas já foi citada aqui, não vou repetir de novo, era essa característica de ironia fina que o Fábio tinha e que transformava as coisas mais complicadas de se dizer para amigos e não amigos numa coisa quase que sublime. Assim, né? Eu era capaz de dizer coisas pesadíssimas com uma ironia fantástica. Né? Muita gente não entendia, mas isso é outra questão. Né? O segundo ponto, que é ligado um pouco a esse, é a generosidade do Fábio. Né? O Fábio era uma pessoa extremamente generosa. Eu cheguei na Inglaterra muito jovem para fazer o meu mestrado e 2 dias depois ele me chamou e me colocou dentro da casa dele, onde eu pude interagir com essas figuras que eu acabei de falar, que foram tão marcantes. Todos nós aqui temos algo comum, como foi lembrado anteriormente, que é o fato de que em algum momento das nossas vidas o Fábio nos tocou. Fez um doim na gente, a gente tentou fazer um doim de volta e esse doim marcou todos nós. E essa cerimônia de hoje mostra isso, esse trabalho de vocês mostra isso. Essa generosidade foi muito grande, né? E eu não vou passar momentos falando sobre ela, algumas das coisas eu falei que estão no vídeo, eu vou repetir. É muito importante resgatar esse ponto. O último ponto que eu vou falar tem a ver com algo que já foi dito antes, isso que eu quero apenas singularizar 2 ou 3 pontos, que é a contribuição conceitual, teórica, do Fábio nas questões de desenvolvimento do Progresso Técnico. O primeiro ponto a ressaltar, sem dúvida, ficar claro das exposições anteriores, é essa característica que eu aprendi com o Fábio. Se você não faz, se você for um ser humano inteligente, você não faz trabalho, pesquisa acadêmica per se. Ela tem que estar sempre ligada com a preocupação de intervir na economia e na sociedade. Quer dizer, essa dupla face de acadêmico rigoroso e forte e de policymaker, de tentar colocar em prática ideias e também ter essas ideias a partir de uma organização, de um conhecimento, é muito marcante. Quer dizer, ele criou o primeiro grupo de pesquisa para discutir questões do progresso técnico na América Latina e no Brasil. Como foi dito aqui, seguindo os nossos especialistas, Celso Furtado, ele abriu a caixa preta do progresso técnico e fez isso, no primeiro momento, de uma forma pioneira. Aqui tem vários amigos que participaram desse esforço dele. Ricardinho Biochovski, aqui junto com o Jacó, que está do lado dele, os 2 passaram pela FINEP e, sem dúvida, foram capazes de viver esse período fértil. Quando eu fui tentar entrar nessa seara, só tinha um nome que aparecia, que era o nome do Fábio Herber, há muito tempo atrás. O Zé Tavares foi levado para a FINEP pelo Fábio Herber, e o sucedeu na coordenação do grupo de estudo na FINEP. Mas quem criou o grupo, quem iniciou o trabalho, foi o Fábio. E essa percepção está desde o início. E ele deu algumas das contribuições, como foram mencionadas aqui, que são talvez as mais relevantes que a gente possa ter sobre a compreensão do progresso técnico na economia brasileira e latino-americana a partir desse trabalho dos anos 70. A sua tese de doutorado é uma tese brilhante, é uma preocupação que ele tinha com um detalhamento de como é que se poderia perceber essa questão do progresso técnico para uma economia tão desigual e com falta de capacitações como a brasileira. Ele estudou a indústria de bens de capital e particularmente a importância do design dela e como é que você tem capacidade de desenvolver os seus bens mais importantes seria fundamental para o futuro de uma economia como a nossa. Quer dizer, essa marca é a marca talvez que mais me impressiona, e que
sem dúvida, continua valendo até os dias de hoje. No artigo que eu e a Helena fizemos para o livro em homenagem a ele, o título foi ela que bolou, né? A força e permanência das ideias de Fábio Herber. Né? Elas são fortes porque elas nos, além da sua evidente força intelectual, elas são fortes porque elas são perenes. Né? Quer dizer, eu me lembro aí, faço um pouco pela ironia fina, de um dos últimos artigos que ele escreveu, que foi uma espécie de uma survey sobre a economia da inovação, no final da primeira década do século. Né? A gente teve uma conversa, ele mandava os textos para a gente discutir, a gente conversava muito sobre isso, e ele falou, bom, eu não vou escrever isso diretamente aqui, mas nas entrelinhas você vai ver que tudo isso que está acontecendo nos últimos 4, 5 anos não nos iluminam nada além daquilo que foi feito nesta literatura nos anos 70, 80 e 90. Né? Pode-se colocar as econometrias de todos, as variáveis lambda daqui e dali, mas elas não acrescentaram nada no intelectual. E ele estava absolutamente certo. Tudo que a gente sabe ainda é algo que vem desse conhecimento que foi gerado no período anterior e que teve como o querido e saudoso Fábio Herber o seu nome mais importante. Né? E eu acho que é extremamente importante essa iniciativa que vocês lideraram, que nos permite, dentro do Instituto, como o professor Fábio, nosso diretor, falou, ajudar a colocar de uma forma de fácil acesso esse conhecimento para toda essa juventude que está chegando aí e que às vezes esquece que o essencial, de uma certa maneira, já foi dito. Muito obrigado, Ana, Paula, Renato e Claudinha, né? E vocês todos com a Dulce que ajudaram a gente a passar por esse momento tão emocionante e tão simpático. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Capitsolato, pelas palavras emocionais, que estava faltando um pouco nessa conversa, que estava muito técnica. Agora eu vou chamar a professora Helena Lastres. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria saudar os colegas aqui, amigos, colegas aqui reunidos, pela UFRJ, em nome do Ricardo Belchovski, nosso grande especialista em pensamento econômico latino-americano, e eu insisto que o Fábio é uma das grandes estrelas nessa constelação. Pelo BNDES, o Zé Eduardo Pessoa de Andrade, que é vice-presidente da Associação dos Funcionários, diretor, enfim, e também do Clube de Engenharia. Pelo Instituto de Economia e essa mesa, meus colegas de mesa, professor Fábio Freire. E, em nome da família, em nome dos amigos, Ana, e parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada. Eu sempre trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, também em nome dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, nossas agências e colega, a professora Léa Velho, que está aqui conosco hoje. Fábio, eu interagi e conheci muito mais lá fora do que aqui dentro, no primeiro momento, por conta do Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, CNPq, etc. Na verdade, tive uma interação também grande quando eu também sou pesquisadora associada aqui na UFRJ, no Instituto de Economia, coordeno com o Cassiolato a Rede SIS, Rede de Sistemas Produtivos e Inovativos Locais. Bebemos muito da fonte de vocês todos, do Fábio em particular, e esse episódio de convencer o Fábio a escrever um capítulo do livro. Tive trocentas reuniões com o Fábio aqui, e uma das coisas que eu, curiosas, que eu queria até trazer para conversar com vocês, foi um dos temas que ele introduziu, que ficou
ficou engastalhado aqui na minha garganta, né? Quando ele falava da happy dependence, a dependência feliz que os empresários estavam. E aí, de novo, eu acho que uma grande marca do Fábio foi isso que Dulce falou desde o início, que a Solar repetiu. Está na fronteira do conhecimento científico e botar a mão na massa, operar. Ele trabalhou na FINEP, no Ministério da Ciência e Tecnologia e especialmente no BNDES, tem uma vivência enorme. E vocês imaginem uma pessoa como o Fábio tentando convencer empresários a investir em inovação, uma coisa o quê? Alto risco, longo prazo, pegar um empréstimo para investir em inovação, quando? Na década dos 80, 90, as décadas perdidas no Brasil, taxa de juros, os colegas falam, né? Vamos ver se a gente traduz um pouco a economia, só a taxa de juros, do jeito que estava a hiperinflação, vocês se lembram da hiperinflação nos anos 80, as pessoas lutando para sobreviver. Como é que você vai convencer alguém a investir numa coisa que é completamente contra a corrente? Quando o que a gente observava, e até hoje, é o quê? Os empresários vendendo as empresas para especular no mercado financeiro, se é que podem, e tem um retorno garantido com essa taxa enorme já. Mas, enfim, esse quadro macroeconômico que o Herrera nos falava desde os anos 70, que é uma correnteza, que não adianta você fazer a melhor política do mundo, porque você não vai convencer ninguém que a realidade é outra. Luciano Coutinho, anos depois, falou sobre regimes malignos e comparou situações em diferentes países. Jorge Katz, que também contribui com um capítulo nesse livro, fala, olha, uma das grandes contribuições latino-americanas foi juntar o micro e o macro, o contexto, porque nem isso os economistas até hoje fazem. E ele diz, até hoje, isso é um capítulo que a teoria econômica convencional hegemônica não escreveu, tem que ser escrito. Fábio foi muito além, os colegas mostravam. Ele estava olhando o social e ele estava olhando o político. Quando ele fala em convenções, gente, não dá para a gente ignorar que nós não temos mais plano de desenvolvimento nenhum. As regras, além do pensamento, da ideologia, mas a coisa político-institucional e ideológica, as regras estão todas escritas. Vai trabalhar no BNDES que você vê isso. Você só pode financiar a quem te comprove a capacidade de devolver o financiamento, de repagar. Você não pode financiar quem mais precisa, que em geral não tem essas condições. A gente pode conversar muito sobre isso. E eu proponho o seguinte, porque eu ouvi os colegas falando em convenção, voltando a citar o Fábio, mas para mim, quando eu comecei a ler ele falar de convenções, eu falei, é isto. Não adianta a gente ficar brincando de teorias e políticas de fronteira, de inovação, se a gente ignorar as correntezas desse contexto, que já estão pré-fixadas, que não precisamos nem plano de desenvolvimento nenhum, porque já está tudo lá. E o Fábio, colegas do BNDES que acompanharam ele nessa época, desenhou a PITSE, foi o programa de desenvolvimento da época de ciência, tecnologia industrial, e foi a várias reuniões e viu como é que a coisa, para ser implementada, precisava de muito mais do que aquilo que a gente discute e sabe. Então eu acho que um campo aberto, inaugurado por ele, é entender melhor essas especificidades dessas convenções, institucionalista restrita, neoliberal financista. A gente explorar, e vários colegas que eu vejo aqui nessa sala hoje já fazem isso, a gente aproveitar as avenidas que o Fábio criou e seguir em frente para entender o que temos. E eu não posso deixar de falar também que, para mim, um dos legados mais importantes que o Fábio nos deixou foi esse entendimento que, apesar dessa riqueza enorme do pensamento latino-americano, onde, de novo, ele é um dos expoentes, mas existem vários outros, né, ainda temos essa hegemonia dessa corrente do pensamento econômico que faz
tudo que o André nos mostrou penetra não só na convenção chamada de nacionalista restrita, mas neodesenvolvimentista, e aí a gente não vai para frente, né? Mas ter a clareza de que a gente tem um conhecimento importantíssimo, citamos vários, né? Um dos pais da inovação, Christopher Freeman, foi meu supervisor, maravilhoso, excelente, mas não se compara o que a gente vê até hoje em termos de teoria da inovação com o que aqui na América Latina já se entendeu, já se escreveu sobre isso. Vocês todos participando. Bom, então eu acho que o principal recado que eu queria deixar é esse: não vamos nos deixar influenciar, arrebatar, abduzir por essas falsas teorias e modelos abstratos completamente descontextualizados. Não tem lugar, não tem economia, sociedade e política, contexto ideológico, político, institucional para você entender. E essa eu acho que foi uma das principais lições que eu aprendi com o Fábio: pensar com a nossa cabeça e ver esse conhecimento todo que foi criado. Eu então finalizo agradecendo a oportunidade e lembrando a responsabilidade que ele, como tantos os outros, nos legou de entender, não só como professores, policymakers e pesquisadores, da importância desse conhecimento tão rico que a gente tem nessa região, e que ele sempre e outros nos alertaram: não vamos cair nesse modismo superficial, abstrato dessas teorias que não dizem nada. Fábio Herber, presidente. Muito obrigada. Essas palavras finais da Helena, eu queria agradecer a presença de todos. Foi um evento para mim muito importante, muito simpático, e eu espero que vocês tenham aproveitado esse evento para pensar e resolver o que vocês efetivamente pensam sobre o futuro. Parabéns ao Fábio Herber.